que nós precisamos ser transgressores. E olha que coisa forte. Precisamos praticar transgressão. Sabe o que é transgressão? Transgredir é você passar de um lado para o outro. Você precisa transgredir o rio. Se nós não transgredirmos o rio, se nós não agredirmos esse rio a ponto de transpassar para o outro lado, nada vai mudar. Mas é em Romanos capítulo 12, o versículo 1. Os sacrifícios vivos. Nós vamos ler esse texto dessa passagem toda, sacrifícios vivos, Romanos 12, do 1 ao 8, num afã de exercitarmos o pensamento, de exercitarmos um pouco a forma de pensarmos, de analisarmos, de vermos a nossa vida, e eu acho isso importante. Portanto, irmãos, Romanos 12, 1, que diz: portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Até aqui. Amém? Oi, seja bem-vinda. Fortes emoções, hein? É bom. Bom, então vamos começar a construir um pensamento aqui, para a gente conseguir caminhar junto. Deixa eu puxar um pouquinho para cá, que aqui eu consigo ter a visão do Marcos também. Aqui, ó. O que nos ensinaram sobre igreja? O que nós pensamos sobre igreja? Os anos passam e nós ouvimos muito sobre igreja. Aqueles que já estão acostumados a estar na igreja e ouvir mensagens. O que isso formou? O que isso forma no povo? E aí a gente começa a pensar algumas coisas que são um pouco distintas, antagônicas daquilo que é o fundamento Cristo. Nós começamos a entender, nós começamos a perceber que muitas vezes a formação que estão dando dentro de uma igreja não está formando um povo com consciência livre para fazer a sua escolha de forma como nós deveríamos escolher.
A verdade é que sempre vão haver caminhos. A verdade é que sempre vão haver escolhas. E dentro das escolhas nós somos direcionados àquilo que deveria ser a escolha correta. Temos um povo sendo formado, sendo moldado dentro de uma cultura onde o que mais vale, onde que o mais precioso é a falta do sacrifício. Porque sacrifício está literalmente ligado à perda de algo, ou ao sofrer algo, ou passar por algo, correto? Senão não seria sacrifício. Só que o que muitas vezes é formado hoje na mentalidade, no culto, na ideia do culto, é que esse sacrifício, ele é exercido ou ele é feito, praticado, para que haja na ponta desse sacrifício, como resposta desse sacrifício, um benefício. Concorda comigo? Então, são muitas pessoas que fazem algum tipo de sacrifício pensando na ponta desse sacrifício, ou seja, pensando no final desse sacrifício. Então eu vou fazer 21 dias de jejum. E às vezes esse 21 dias de jejum é pensando que lá no final desses 21 dias, o que é que vai acontecer? Talvez venha um anjo de Deus com uma bandeja nas mãos, com um presente, um laço bem grande, porque você conquistou, você conseguiu, você cumpriu com a sua meta. Você cumpriu com o seu sacrifício. Ou algumas pessoas que tendem a levantar 2, 3 da manhã, 4 da manhã para orar, achando o fato de eu abrir mão de um pouco do meu sono, ou das 3 horas da manhã, isso vai agradar a Deus de tal forma que Ele vai te ouvir mais do que se você tivesse orado ao meio-dia. Então, a gente começa a perceber que dentro dessa cultura que nós vivemos hoje, a gente percebe que há um grupo de pessoas ensinando, praticando um evangelho que em momento algum exige de você um sacrifício e ao mesmo tempo que não te prometa nada. E é exatamente esse evangelho que Jesus nos ensina. É um evangelho tão diferente do que nós estamos acostumados a ouvir. Porque dentro da sua palavra ele vai dizer para mim, aquele que quiser vir após mim, não é verdade? E ele começa dizendo coisas muito duras para a gente. Que para a gente que já conhece, por exemplo, eu não preciso completar esse versículo porque todos vocês conhecem esse versículo. Mas ou não, mas são coisas muito duras. Porque ele diz, aquele que quiser vir após mim. E quando ele diz vir após mim, está dizendo o seguinte, aqueles que quiserem me seguir. Aqueles que quiserem olhar para mim e ter a mim como referência de sua vida. Aí ele começa dizendo a primeira coisa. Deve o quê a primeira coisa? Negar-se a si mesmo. E a gente às vezes passa como quem está lendo apenas um poema. A gente às vezes passa por essa leitura como alguém que está lendo alguma coisa muito linda. Aquele que quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Oh, aleluia. E a gente fala até em línguas. Mas quando a gente traz isso para a verdade, quando a gente traz essa palavra, essa escrita, e transforma essa escrita em prática de vida, a gente começa a perceber que não há uma promessa no final de um anjo trazendo um presente. Porque ele começa dizendo o seguinte, negue a si mesmo. Você tem ideia do que é negar a si mesmo? A gente tem ideia do que é negar a si mesmo? Negar a si mesmo é, em constante vida, estar em guerra com a sua consciência. Constantemente está arguindo a si mesmo se sim ou se não, se devo ou se não, se ele faria isso ou não. Não é uma guerra em que, porque eu levantei às 3 da manhã, Deus vai mudar a minha forma de ser e agora, instantaneamente, eu já não sinto mais essas vontades.
Eu lembro que alguns anos atrás, poucos anos atrás, quando eu fui batizado, né, que eu tinha bastante cabelo, mas lá na minha juventude, quando eu fui batizado, eu tinha uma ideia de que quando você passasse pelas águas do batismo, que você seria uma outra pessoa. E de fato você é uma outra pessoa. Mas dentro de um conceito espiritual, mas dentro do seu conceito físico, você continua sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa que está inclinado a desejos que não deveriam ter desejos, continua mesmo depois do meu batismo. E eu ficava perguntando, mas por que então que eu me batizei? Por que eu passei pelas águas? Se está dizendo que eu vou ser uma nova criatura, e nova criatura sente as mesmas coisas que eu sentia antes? Sim. Porque o próprio Senhor falou para Caim, olha, eis que o pecado está à porta. Compete a você o quê? Dominá-lo. Então essa guerra é de mim para mim. Essa guerra, essa luta de me tornar aquilo que o Senhor gostaria ou quer que eu me torne, ela passa por mim. Ela passa por você. Independente, Márcia, do quem é Karina para você, independente de quem somos uns para os outros. Por quê? A primeira guerra é de mim comigo mesmo. Negue-se a si mesmo. E como se não bastasse negar a si mesmo, após a grande luta e a grande guerra, que o próprio Paulo fala sobre isso, quando eu olho para dentro de mim, eu vejo que há duas leis que reinam, que estão guerreando dentro de mim. É como se houvesse... Desculpa. É como se houvesse dois Paulos em um só. Eu vejo que um Paulo, ele quer as coisas do Espírito. Ele quer as coisas, ele olha para Deus, ele percebe Deus, ele olha para esse mundo, ele olha para todas essas coisas e ele está dizendo, eu quero isso, porque eu me aproximo de Deus, porque eu amo ao Senhor, porque me faz bem estar com Ele. Obrigado, amor. Muito obrigado. Mas quando você olha para ele, quando Paulo olha para outra versão do Paulo, há uma versão do Paulo que está dizendo o quê? Eu quero as coisas da carne. Eu quero me soltar. Eu quero seguir como eu acho que tem que ser. E sabe o que ele diz? Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E você já ouviu sobre o que significa o corpo dessa morte? Há uma condenação romana, há uma condenação que o Império Romano fazia, que era o seguinte: uma pessoa que cometeu o assassinato, como é que fala? Cometeu o homicídio. Uma pessoa que cometeu o homicídio e ela foi descoberta que ela cometeu esse homicídio, ela era condenada à morte. E como é que ela era condenada à morte? Ela era presa junto com essa pessoa que ela assassinou. Ela era amarrada com essa pessoa que ela assassinou. E amarrada a essa pessoa que ela assassinou, ela era lançada num calabouço, em algum local. Essa pessoa que assassinou ia entrar em estado de putrefação, correto? E aqueles vermes, aqueles que estavam comendo aquele corpo sem vida, também comeria o quê? O corpo com vida. E essa era a condenação da morte dessa pessoa. Então Paulo faz essa análise desses dois Paulos. Olha que coisa interessante, ele faz análise do Paulo que quer as coisas do Espírito, mas o Paulo que quer as coisas da carne. E aí então ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem conseguirá fazer com que o Paulo que deseja as coisas da carne seja tão distante
do Paulo que deseja as coisas do Espírito. Pois ele diz o seguinte: porque enquanto eu estiver em relação com aquilo que me afasta de Deus, automaticamente eu não consigo ter relação com aquilo que me aproxima de Deus. Não há como de uma mesma fonte sair água boa e água ruim. Não há como servir ao mesmo tempo a dois deuses. Não há como essa guerra estar acontecendo dentro de nós. E aí nós entramos nessa ideia que Paulo fala aos Romanos. Portanto, irmãos, primeira coisa que ele pede o quê? Pelos o quê? Pelas misericórdias de Deus. Por que a misericórdia de Deus? Porque se não as fossem, nós não estaríamos mais aqui. Porque se não as fossem, nós não teríamos nem sequer condições de estarmos conversando e trazendo ideias que vão conflitar com o nosso interior. Para que possamos nós fazermos a nossa anamnese, para que possamos nós fazermos a nossa análise interior e perceber o quanto eu estou dado àquilo, ou o quanto eu estou dado a isso, e perceber o quanto eu necessito estar livre do corpo da morte para que possa então vivo servir ao Senhor como Ele deseja. Então a Bíblia diz que essas misericórdias, elas são as causas de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então Paulo começa aos Romanos exatamente falando sobre isso. Peço pelas misericórdias de Deus. E aí o que vem agora? Que ofereçam o corpo de vocês como o quê? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha que coisa interessante, quando ele fala sobre o corpo de vocês, ele fala sobre o físico, ele fala sobre o racional, ele fala sobre a racionalidade. Para que possamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, a uma interioridade, a uma subjetividade, a um sentimento, a uma emoção que domine as suas ações. Aquilo que eu abrir espaço é o que vai dominar a minha vida. Concorda comigo? Aquilo que eu abrir espaço é o que vai te dominar. O cão que você mais alimentar. O cão que você mais alimentar. Exatamente. O cão que a gente mais alimentar é o que mais vai ter força. E aí então ele diz, então ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ok, mas como que é isso? E aí então ele entra sobre esse ponto aqui agora. O que é? Este é o quê? O culto racional de vocês. O que significa um culto racional? É um culto que faça sentido. É um culto que tenha sentido, é um culto que tenha razão. É um momento de adoração que faça sentido. Então, entregar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus não é simplesmente cumprir um ritual, é alguma coisa que faça sentido. E a pergunta que não quer calar é: faça sentido para quem? Amém? Porque tem que fazer sentido para quem? Então, o que hoje se ensina na igreja é que todo sacrifício vivo, santo e agradável, vai fazer no final sentido para quem? Para o homem. Por quê? Porque eu faço todo o meu sacrifício esperando a minha recompensa. Quando Paulo olha para os romanos, e nós estamos falando de judeus e gentios, dentro dessa composição dos romanos, quando nós estamos olhando para Paulo, falando para os romanos, ele está dizendo o seguinte: você precisa entregar o seu corpo, as suas vontades, a sua manifestação daquilo que você é e que você pratica. Entregue isso como um culto racional, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, se é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, esse culto racional precisa fazer razão para quem? Para Deus. Então é um culto que nós estamos entregando, é uma adoração que nós estamos entregando, é uma vida que nós estamos entregando que talvez não faça nenhum sentido para nossas vidas.
Mas faz todo sentido para quem? Para ele. Pronto. Agora nós conseguimos entender. Agora nós conseguimos entender a razão do negar a si mesmo e do tomar a sua cruz. Porque agora eu tenho uma relação com o Senhor, não esperando ser como crianças mimadas, satisfeitas nas nossas necessidades. Eu já passei do estágio. Eu já comecei a entender que a relação que Deus está criando com as nossas vidas é uma relação de mesa, onde nós passamos por 3 estágios, por 3 etapas distintas. Qual é a primeira etapa distinta? Quando você tem a sua pequenininha, que você leva ela para a sua mesa com a sua família, você vai chegar ali e vai fazer o quê? Vai servir essa criança, ok? Você vai servir essa criança. Por quê? Porque essa criança não sabe se servir. Então, quando você encontra-se com o Senhor pela primeira vez, você vai começar a perceber que coisas acontecem e você fica assim, uau! Deus fala diretamente com você, Deus te responde, Deus... Não é verdade? As coisas acontecem e você fica assim, meu Deus, como é que isso aconteceu assim e tal? Por quê? Porque nós éramos crianças. Nós não entendíamos nada de mundo espiritual. Nós não entendíamos bulufas do que seria a vida com Deus, esse mundo espiritual. Esse é o primeiro estágio. Só que à medida que nós estamos sentados à mesa com o Senhor, junto da família, nós começamos a entender e a perceber sobre todo esse conceito que nós estamos falando. Nós começamos a perceber e entender o que é a vida cristã. O que significa oferecer o corpo santo, vivo e agradável. E aí o que acontece? Eu passo para um novo estágio. Um novo estágio, eu chego a uma fase talvez de uma juventude. E o que a juventude faz? O que esse jovem à mesa faz? Esse jovem à mesa, ele começa agora a entender que ele pode se servir. Ele não precisa mais de alguém para colocar a comida no prato dele. Ele não precisa mais de alguém para cortar o pãozinho dele, passar manteiga no pão, para ele poder se alimentar. Agora ele já está no ponto de poder falar: Márcia, passa o pão, por favor. Pai, me dá essa manteiga aqui, por favor. E ele mesmo faz por si só. E aí está um dos grandes problemas. Porque a igreja muitas vezes parou nesse ponto. Deus traz a revelação, Deus ministrou o coração, Deus mostrou que Ele é Deus, que não há ninguém na face da terra que se compare ao seu amor pela nossa vida. Amém? E a partir disso nós temos prazer em estar sentado nessa mesa. Começamos a crescer, começamos a entender, começamos a conhecer. E começamos agora a conseguir nos servir. Muitas pessoas agora começam a ir para a igreja para se servir. Muitas pessoas começam a estar nos locais de ajuntamento para encontrar o pão que ela está buscando. Para encontrar a comida que ela precisa, ou que ela quer, ou que ela acha que precisa. Para encontrar o emprego dos sonhos, para encontrar a esposa que ele merece, para encontrar o marido que ele merece, para encontrar a vida que ele acha que merece. Jovens espirituais, que fizeram do Evangelho apenas uma plataforma para poder satisfazer os seus propósitos e as suas ambições. O que Deus quer fazer é levar esse povo para o terceiro estágio. E o terceiro estágio, a gente começa a perceber exatamente isso. Que o segredo da vida cristã não é simplesmente estar sentado à mesa. Que o segredo da vida cristã agora é a gente conseguir entender que eu preciso servir ao Senhor como? Sacrificando quem eu sou. Sacrificando as minhas vontades, sacrificando aquilo que eu acho por certo, por correto, sacrificando a ponto de eu estar fazendo um jejum, não para lá no final do jejum receber alguma coisa, mas ter conhecimento.
Conhecimento de quê? Da vontade dele. Ter conhecimento de quê? Do que ele quer. Do que ele deseja a partir de nós. Gente, entenda, Deus é Espírito Todo-Poderoso. Não há ninguém na face da terra, em qualquer outro lugar que seja como o nosso Deus, amém? Bastava apenas uma palavra que toda a condição da humanidade mudasse de uma hora para outra num piscar de olhos. Concorda comigo? Mas ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Por que, Karina, Deus, sendo Deus Todo-Poderoso, permite que haja sofrimento no mundo ainda? Por que Deus, sendo Todo-Poderoso, permite que haja pessoas perdidas ainda? Porque Deus Todo-Poderoso ainda espera que tenhamos a decisão do conhecer profundamente para que possamos, de forma voluntária, sacrificar o nosso corpo, a nossa vontade, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Porque ainda há um povo que está aguardando a revelação dos filhos de Deus. Se Deus tem poder para fazer todas as coisas. E aí no versículo 2, ele vai dizer, olha, não se amolde aos padrões deste mundo. Há um padrão nesse mundo. Há uma forma que esse mundo vive. Há uma lei. Há um molde. Que se nós olharmos para todas as coisas, nós vamos achar que tudo é normal. E quando a gente começa a achar que tudo é normal, nós estamos o quê? Nos amoldando. Entende? Nos amoldando. Ou seja, estamos entrando, fazendo parte desse molde. Então, não se amolde aos padrões desse mundo. Gente, olha que coisa forte. Porque o que Paulo está falando aqui para a gente, sabe o que é? Que nós precisamos ser transgressores. E olha que coisa forte. Precisamos praticar transgressão. Sabe o que é transgressão? Transgredir é você passar de um lado para o outro. Você precisa transgredir o rio. Se nós não transgredirmos o rio, se nós não agredirmos esse rio a ponto de transpassar para o outro lado, nada vai mudar. Então, quando ele está dizendo não se amolde aos padrões desse mundo, ele está dizendo há um povo que é chamado segundo o meu nome, segundo o meu amor, segundo o meu cuidado, segundo o meu querer, que vai transgredir a regra deste mundo, que vai fazer com que passe para o outro lado, que vai fazer com que esse molde de maldade, de frieza, de egoísmo, de prepotência que existe lá fora, não possa haver no meio do povo de Deus, mas ao contrário disso, eu tenho condições, sabe, uma grande convicção dentro de mim, que se eu sacrificar as minhas vontades, se eu sacrificar o meu querer em favor do meu Deus, Ele vai fazer com que, através desse cuidado, desse amor, haja uma transgressão. Eu consigo transgredir esse molde. Eu consigo ultrapassar esse molde. E aí, é quando alguém vai conversar contigo, Karina, e vai falar assim, opa, foi diferente essa conversa. É quando alguém vai conversar com você e vai falar assim, nossa, eu senti algo tão gostoso. Porque muitas vezes as pessoas não vão dizer, não vão reconhecer a voz de Deus. Mas vão falar assim, tem algo diferente. Eu queria estar mais perto da Márcia. Você está entendendo? Entende, Manuel? Pô, eu queria estar mais perto do Manuel. Mas nós não fizemos isso porque somos bonzinhos. Né, Marcos? Nós não fizemos isso porque nós somos o super crente. Nós não nada disso, gente, nada disso. A gente continua dizendo, quem me livrará do corpo dessa morte?
A gente continua dizendo, Deus, eu dependo do Senhor. Portanto, não se amolde aos padrões desse mundo, transgrida isso. Amém? Mas ele fala o quê? Mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para que eu preciso transformar pela renovação da minha mente? Tudo começa aqui. Não é assim, né, Rita? Tudo começa aqui. Toda guerra começa aqui. Eu estava vendo um vídeo essa semana de um menino muito bacana, muito legal. Ele tem uma leitura assim tão... Acho um menino jovem assim, que marcou uma leitura tão forte assim do Evangelho, uma percepção tão forte. Até mostrei a Adriana. E ele falando que muitas pessoas acham que o Evangelho ele parte daqui. Ele precisa partir do coração. E aí ele fez uma explicação, eu falei assim, perfeito. Ele falou assim, cara, se o Evangelho partir do coração, nós estamos vivendo o Evangelho errado. Porque nós estamos vivendo o Evangelho segundo as emoções, os sentimentos. Então, se um dia eu nasci, se um dia eu acordei bem, eu estou vivendo um grande Evangelho servindo ao Senhor. Mas se um dia o agosto, que não acaba, estiver muito apertado, a minha percepção do Evangelho pode ser outra também. Então ele está dizendo, se o Evangelho não nascer aqui, porque aqui nós não estamos falando de sentimento e emoções, nós estamos falando de conhecimento. E quando eu conheço, independe de sol ou chuva. E aí ele deu um exemplo muito interessante que foi o seguinte, por exemplo, quanto que é 2 mais 2? 4. Se você estiver feliz, quanto é 2 mais 2? 4. Mas se você estiver muito triste, muito mal, quanto é 2 mais 2? Continua sendo 4. Por quê? Porque é conhecimento. É fato. Eu conheço. Eu não dependo de emoções, eu não dependo de estado de espírito, eu não dependo de como eu e você vamos estar para que 2 mais 2 deixe de ser 4. 2 mais 2 nunca deixará de ser 4. Por quê? Porque eu conheço. Então, qual é a ação de Deus para as nossas vidas? Conheçamos e prossigamos em conhecer aquele que é a raiz do nosso amor, da nossa vida. Conheçamos e prossigamos no conhecimento desse Deus. Por quê? Porque não importa, Rita, se o dia vai estar bom ou se o dia vai estar ruim, Ele continua sendo Deus sobre a sua vida. Por quê? Porque nós o conhecemos. Porque nós vivemos e conhecemos a Ele. Nós não estamos servindo a Ele por emoção. Nós não achamos que Ele é menos Deus porque as minhas vontades não se fizeram perfeitas. Nós não achamos que Ele é menos Deus porque eu fiz um jejum, ou porque eu fiz uma oração, ou porque eu fiz uma campanha de oração e o que eu queria eu não recebi. Ah, Deus me abandonou. Não! Eu não vivo a partir do meu coração. Eu vivo a partir do que eu conheço. E a partir do que nós conhecemos, nós podemos então transgredir de forma consciente aquilo que o mundo diz ser normal. E eu consigo então entender o que é transformar pela renovação da mente. E aí sim nós podemos fazer o quê? Experimentar o que está escrito ali? Experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eita, gente. Eu sei que talvez é mais fácil a gente ouvir se você vier aos cultos todos os domingos e fizer um propósito, Deus vai te honrar. Porque é o que a gente ouve muito. Não estou tirando que Deus também não honre o seu filho e a sua filha, amém? Mas entenda que toda a honra de Deus para o seu filho e para a sua filha tem que ter um propósito comum. Não é um propósito onde você é o final da bênção. Porque o dia que Deus fizer isso pelas nossas vidas, Ele está apenas alimentando a nossa prepotência e a nossa arrogância. Porque como na ceia, na última ceia, ou na ceia do Senhor, Paulo está ensinando a esses homens. Se você tem fome, não venha para a igreja, não venha para o culto. Paulo está dizendo, não venha para o culto para se alimentar.
Porque quando vocês estão vindo para cá, vocês estão vindo comer a sua própria comida. Há pessoas sem ter o que comer e vocês estão comendo sozinho. Está com fome? Se alimente em casa. Paulo fala isso. Literalmente, está com fome, coma em casa. Porque nesse lugar não é o lugar onde nós viemos para receber, nós viemos para compartilhar. Gente, nós não podemos pensar em outra coisa senão essa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Reteve o seu filho, guardou o seu filho, impediu que seu filho passasse por sofrimento. Não. O que Ele fez? Deu o seu filho, compartilhou o seu filho, entregou o seu filho. Para quê? Para que todo aquele que cresce não perecesse, não morresse, mas desfrutasse de uma vida eterna. Porque nós achamos que o princípio vai ser diferente se foi isso que Deus fez, a maior obra dele. Então nós temos que entender que se nós estamos como oferta, há pessoas que vão entender o Evangelho, Rosilane, através da sua entrega, através do seu coração entregue, através da sua rendição. Faz sentido isso para você? Faz sentido, Márcia? Continuando, já vou terminar, hoje é bem curtinho. Então ele diz, por isso, pela graça que me foi dada, eu digo a vocês. Deu para entender por isso agora, dentro de toda essa explicação, agora ele falou assim, por isso eu digo a vocês. Olha o ensinamento de Paulo agora. Não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar. Não pensem, mas pensem o quê? Moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar. Sai do pedestal. Não se achem mais do que qualquer um outro. Não traga essa ideia de molde do mundo achando que aqui vai ser a mesma coisa. É o que Paulo está dizendo. Não pensem de vocês mesmos mais do que devam pensar. Mas o que ele fala? Mas pensem moderadamente. Pensem segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Reconheçam a medida de fé, reconheçam quem vocês são diante do Senhor. Olhem para vocês na perspectiva dos olhos de Deus. Porque esse é o princípio da transgressão. Eu preciso romper com o conceito. Eu preciso romper com a ideia de que eu e você, dentro da nossa particularidade, somos mais importantes do que qualquer um outro que está ao nosso redor. Há um ditado que lá no Rio falava muito, mas deve ser mais lá para o lado de Minas, que diz o seguinte, farinha pouca, alguém conhece? Ninguém conhece não? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Tinha um ditado assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Ou seja, se é pouco, se há uma escassez, por que eu tenho que olhar para você, Rosilane? Se eu preciso? Então, eu tomo para mim. Pense cada um moderadamente segundo a fé que Deus lhe deu. Ou seja, Ele está nos fazendo entender essa transgressão. Eu preciso entender isso. Não existe escassez quando pensamos na perspectiva de Deus. E quando tentamos acumular, e quando tentamos guardar para as nossas vidas, nós vamos perceber que nós estamos acumulando porcarias. Porque quando foi no deserto, o Senhor gerou para eles o maná, dizendo o quê? A cada dia vai haver alimento suficiente para vocês. Não necessita vocês guardarem, não necessita vocês olharem para vocês e esquecerem dos outros. A cada dia. E na preocupação de será que vai ter realmente? Isso não é muita gente? Será que vai ter? Será que Deus vai responder? Será que vai ter trabalho? Será que a empresa vai me contratar? Será que... Sabe, são os vários serás
E no afã de não ter, na preocupação de não ter o alimento no dia seguinte, o que esse pessoal fazia? Muitas pessoas faziam, acumulavam para hoje e também para amanhã. Só que quando abriu os armários estava o quê? Tudo estragado. E Deus olha para mim, para você, Márcia, e diz o seguinte: ouça, não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar, não precisa estar desesperado, não precisa temer. Mas o que eu tenho que fazer então? Transgrida essa forma de pensar, ultrapasse essa forma de pensar, ultrapasse a forma que o mundo está olhando e está pensando e você acha que tem que fazer da mesma forma. E a gente acha que tem que fazer da mesma forma. Né, Rosilane? E Deus está mostrando para mim e para você, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo o Senhor, Ele continua nos guardando, Ele continua nos protegendo, Ele continua sendo Deus sobre as nossas vidas. Então, mas pense moderadamente segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Versículo 4. Como cada um de nós tem um corpo e muitos membros, e esses membros não têm toda a mesma função, pode ir? Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado aos outros. Não tem ninguém melhor, não tem ninguém mais importante, não tem ninguém que sobressaia, não tem ninguém. Por isso ele está dizendo, Karina, Léo, não pense de você mais do que qualquer outra pessoa, seja igual. Olhe para a horizontalidade, olhe para quem está ao seu lado. Porque ele é tão importante dentro do corpo como você é. E dentro do corpo, como Deus quer que sejamos, ele alimenta, ele sustenta a sua igreja. Amém? Então é isso. Eu acho que eu já dei bastante material para a gente pensar, para a gente ir analisando. Eu acho que mensagens como essa vão se replicar no nosso dia a dia, né, Rosilane? Quando a gente se deparar com algumas coisas de preocupação, e talvez o Espírito vai dizer para mim e para você, acalma o teu coração e transforme a sua mente, porque nós não dependemos da segurança que esse mundo nos oferece. Nós fomos chamados para transgredir isso. Nós fomos chamados para ultrapassar para o outro lado. Amém?